sua reflexão já vai começar. Enquanto isso, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, acionasse o sininho e compartilhasse esse link com seus amigos e parentes. Acionar o sininho é interessante, porque sempre que postarmos algo edificante para a sua vida, você será notificado. Bom vídeo! Olá, tudo bem? Que a paz de Deus seja com seu coração nesse dia. Todos já ouviram falar dos 10 mandamentos. Eu quero chamar a sua atenção para o modo como eles são apresentados aqui no capítulo 20 do livro de Êxodo. Diz assim o texto bíblico: Então Deus falou todas estas coisas. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Bem, esses são os 2 primeiros mandamentos. E é interessante que antes dos mandamentos serem expressos, o Senhor ele fala algo de si próprio. Ele diz assim: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus ele se apresenta falando que Ele é o Senhor, Ele é o poderoso, Ele é aquele que é o Rei, o soberano. E Ele fala a respeito de uma ação que Ele havia efetuado em relação ao seu povo de Israel. Ele diz: Eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, Deus começa os seus mandamentos, lembrando que Ele é aquele que trouxe o povo para uma condição de liberdade, que tirou o povo da escravidão. E é interessante nós percebermos, portanto, que há uma relação entre os mandamentos de Deus e, portanto, a obediência a esses mandamentos com a conservação de uma vida de liberdade. Muitas vezes nós não entendemos que a idolatria, ela justamente nos conduz a um estado de aprisionamento, que é o oposto da liberdade. E esse é um dos problemas, segundo a palavra de Deus, da idolatria, porque ela descaracteriza a imagem de Deus no ser humano e o coloca em uma condição alheia à vontade de Deus. Deus nos chama para uma vida de liberdade. E liberdade verdadeira, por mais paradoxal que pareça, só existe quando nós estamos caminhando em obediência à palavra de Deus e ao seu propósito. É por isso que o texto diz que nós não devemos fazer imagens de Deus. E muitas vezes nós pensamos que imagem de Deus trata-se apenas de uma imagem de escultura. De fato, o texto aqui nos fala sobre isso. Mas não é somente isso. Um ídolo é tudo aquilo que se coloca entre você e Deus. Um ídolo é tudo aquilo que se torna objeto da sua devoção e do seu amor, mais do que o próprio Deus. Por isso, a palavra de Deus, ela nos fala desse princípio de semelhança, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, devemos adorar somente a Deus. Porém, o nosso Deus, o Senhor Jesus, disse em outra ocasião que Ele é Espírito, por isso nós devemos adorá-lo em Espírito e em verdade. O Salmo 115, em outra direção, também fala desse princípio. Ele fala, por exemplo, daqueles que adoram ídolos, que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. E ele vai falar que aqueles que adoram esses ídolos, que eles se tornem semelhantes a eles. O propósito de Deus, Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, é que a cada dia essa imagem seja expressa mais na nossa vida, nas nossas ações. Hoje essa idolatria, ela nos cerca através de ideologias que querem disputar ali os nossos corações, algumas até com algumas pautas justas,
mas às vezes as pessoas se agarram tanto a uma ideologia que aquilo ali começa a tomar o lugar de Deus na vida dela. Outras opções de falsos deuses presentes no nosso mundo são o próprio mercado, o próprio dinheiro, os prazeres do sexo ou do amor, são as cobiças quanto àquilo que você pode ter ou ao desejo de ter poder sobre outros. Tudo isso pode se tornar um ídolo, um enlace ao coração. Alguém já disse que o nosso coração é como uma fábrica de ídolos, mas que você e eu façamos igual ao Senhor Jesus, quando foi tentado por Satanás. Ele disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. E antes Jesus havia dito: afasta-te de mim, Satanás. Que você também diga aí, para todo ídolo, toda devoção que não seja ao Senhor, que você coloque um ponto final e que se afaste da sua vida e o seu coração adore somente a Deus. Deus te abençoe.